Esse é o canal Livros e Labirintos e eu voltei aqui hoje para falar sobre esse livro do Zygmunt Bauman e Ricardo Mazeu, O Elogio da Literatura. Bom, para quem não sabe, o Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo e filósofo, ele foi um grande pensador da modernidade, morreu em 2017 e os pensamentos dele são fundamentais para as relações afetivas que nós vivemos hoje. E é tão curioso porque quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu pensei, nossa, como que esse livro é atual, principalmente para o momento que a gente está vivendo agora. A ideia dele aqui é falar sobre a cooperação da literatura e da sociologia. Ele deixa bem claro, né, que a literatura é uma arte e a sociologia uma ciência. E as duas se complementam. Ele deixa isso muito evidente, né? É muito importante pensar nessas duas abordagens sobre a realidade, nessa cooperação. O Ricardo Mazeu é um editor de uma revista italiana e nessa entrevista que ele faz com o Bauman surge uma conversa que deu origem a esse livro. Outra coisa interessante desse livro também são as referências literárias, as referências filosóficas, tudo fazendo parte de um mesmo assunto, né? Porque qual que é então a relação entre os estudos sociológicos e a literatura? Qual que é de fato a função dessas duas coisas no mundo em que a gente vive hoje? E bem na semana que eu comecei a ler, saiu aquele edital sobre as ciências humanas, um edital, né, pelo ministro de Ciência e Tecnologia, que retirou toda a área de humanidades da política nacional de fomento à pesquisa. Então, cada vez que eu vejo uma notícia dessa, é um golpe, principalmente para nós, né, que somos da área de literatura. O bom de ler esse livro, assim, é o quanto faz sentido, né, o quanto que a literatura modifica as relações das pessoas. Então essas duas frentes, né, vamos dizer assim, esses dois eixos, esses dois elementos, eles são imprescindíveis na construção da humanidade como nós entendemos hoje. Eu nunca tinha pensado a sociologia e a literatura como coisas separadas. Para mim era muito evidente esse... Eu acho que a gente não pode chamar só de diálogo, né? Porque o que o Bauman vai mostrar aqui é que essas irmãs, né, são irmãs, elas compartilham um mesmo tema, que é a condição humana. Né? Por meio da literatura, nós temos acesso à condição humana e mesmo a sociologia. Então são duas frentes que vão explorar uma mesma matéria, vamos dizer assim. Eu gosto muito de usar esse termo porque é o que acontece na literatura, né? Qual que é a matéria da literatura? É a vida humana, é a realidade. Literatura e sociologia alimentam uma outra. Elas também cooperam ao esboçar os horizontes cognitivos uma da outra e ajudar a corrigir as confusões e os descuidos ocasionais uma da outra. O que eu acho legal é isso mesmo, né? Que são dois tipos de inquirição da condição humana. De que forma você vai fazer esse questionamento? De um lado, a literatura faz de uma forma e de outra, a sociologia faz de outra. A literatura por meio da ficção e a sociologia por meio dos estudos sociológicos, de seus pesquisadores, de seus cientistas. Como que a arte e a ciência, elas se complementam e elas são necessárias. Ao passo que a literatura é uma cultura artística, a sociologia é uma cultura científica. Então, as duas coisas são importantes para a construção do ser humano, para a construção do próprio mundo. Eu posso falar, por exemplo, da literatura, que é a minha área. Eu não tenho experiência na área de sociologia, mas posso falar o tanto de reflexão que a literatura promove sobre o nosso tempo. Eu acho que vocês já viram por aí que o escritor, ele é o historiador do seu tempo. Então, a literatura, ela promove essa reflexão. Ela possibilita, inclusive, a leitura da mudança dos tempos. Eu gosto muito, por exemplo, de ler um romance inglês e perceber ali como é que se dava a estrutura social no século XIX na Inglaterra. Quando eu leio Jane Austen, para mim isso é incrível. As relações entre as pessoas,
as relações da sociedade, as relações de classe. Isso a literatura proporciona. E a sociologia estuda, analisa. Então, quando você começa a refletir sobre essas coisas, quando você começa a compreender, né, qual que é a relação entre as duas, então para mim é uma coisa muito evidente, assim. Por isso que eu estranhei um pouco quando o Bauman e o Ricardo Mazeu dizem aqui que essa relação é questionada há muito tempo. Eu nunca tinha pensado nesse questionamento, porque para mim era uma coisa muito evidente, literatura e sociologia se complementarem, cada qual à sua maneira. O primeiro capítulo desse livro se chama As Duas Irmãs. Uma outra capacidade que ele valoriza bastante aqui da literatura, o Mazeu, é a capacidade extraordinária de interpretação da existência. É uma característica específica da literatura que poucos valorizam, poucos percebem, compreendem. Os meus colegas da área de literatura me corrijam se eu estiver errada, mas quantas vezes você se viu tendo que defender a literatura? Tendo que dar explicações sobre a função, o papel. É algo que me deixa muito frustrada quando eu preciso dizer para uma pessoa para que serve a literatura. Mas ao mesmo tempo eu entendo que é uma tarefa, é uma missão. A gente tem que lembrar que essa conversa aqui é de 2016. Então é muito atual, tem muito para dizer nesse momento, principalmente esse momento que nós estamos vivendo agora. E aí ele vai falar da questão de quão nociva tem sido a comunicação, os meios de comunicação no mundo. E aí é interessante porque o Bauman ele vai começar falando sobre os discursos. Tudo é tecido em discurso. Todos nós vivemos de discurso e somos feitos por esses discursos. Nós somos tecidos em palavras. E é muito interessante essa questão aqui. No vídeo passado eu falei sobre isso, né? O que nos une? O texto nos une. Naquele livro Os Judeus e as Palavras, o Amos Oz diz, né, que o que une esse povo é o texto. E aí nós podemos dizer que o que une a humanidade é o texto. Nós continuamos, nós perseveramos por causa do texto, né? Nós somos tecidos pelo texto. É muito interessante e bonita essa ideia, eu acho, pelo menos. Outra coisa interessante que o Bauman vai falar também é a questão da interpretação. Ele diz que aqui que a interpretação é sempre um ato de reinterpretação. Então, o que a literatura faz é a reinterpretação do mundo. É interessante, né, como uma coisa leva a outra, e aí a gente chega àquela questão, né, do labirinto mesmo que os textos eles promovem, né? Um texto que puxa outro, e outro, e outro. A literatura e a sociologia não são apenas irmãs comuns, mas gêmeas siamesas. Gêmeas siamesas tais que, por compartilharem seus órgãos de alimentação e digestão, são cirurgicamente inseparáveis. Uma discussão interessante também feita nesse primeiro capítulo é sobre a liberdade de expressão. Até que ponto certos assuntos podem ser desenvolvidos pela literatura. É muito discutível, mas eu acho interessante contextualizar. O segundo capítulo, né, que era o capítulo que eu estava mais interessada, que eu estava mais curiosa para ler, é A Salvação pela Literatura. E aqui ele vai mesmo tratar de uma questão de classe social. Ele está falando justamente da sociedade atual e como que é tratada a classe social desprivilegiada. Então ele vai falar aqui de um italiano, de um autor italiano, um professor italiano, que optou por ser professor em escola de periferia, vamos dizer assim. Aí ele vai usar esse exemplo para dizer como que a literatura ela pode ser também um caminho de salvação. Inspirar o amor pelos livros aos alunos em seu ambiente parece ser uma teimosia anacrônica e irreconciliável, quase algo que envergonha todos os que se esforçam nesse sentido. Nessa fala eu me senti muito representada. Eu acho que os meus amigos também da área de literatura. Quando o Papa Francisco era arcebispo em Buenos Aires, ia frequentemente às favelas, conhecidas como Vilas Miseria, sozinho, sem ser anunciado e a pé, para conversar com seu povo. Ramon Antônio Garcia é uma das muitas pessoas invisíveis em Buenos Aires. Ele sobrevive dirigindo um Remis, um carro velho que se torna táxi assim que é chamado. Ele presta serviços aos poucos aventureiros que queiram fazer uma turnê pelas favelas que circundam a cidade.
Geralmente são jornalistas ou turistas que esperam dar uma olhada nas áreas mais duras e obscuras de Buenos Aires. Eles chamam Garcia porque é muito arriscado entrar numa vila sem ser acompanhado. É que aqui, diz ele, a vida tem pouco valor e sempre tem alguém disposto a matar por um punhado de pesos. Foi por isso que Garcia ficou sem palavras ao ver Bergoglio. Ele não sabia que o cardeal arcebispo de Buenos Aires atuava daquela maneira. Mas quem não sabe, na década de 60 o Papa Francisco foi professor. Ele foi um dos que colaboraram com a participação de mulheres nos eventos teatrais daquele contexto, né? Então ele deu voz às mulheres. E aí ele iniciou também um curso de escrita criativa com Jorge Luiz Borges. E quando o Mazeu ele utiliza esse exemplo do Papa Francisco, é nesse sentido que ele vai falar. Então a gente pode entender a literatura como uma busca de salvação. E o Bauman, ele presta atenção numa coisa que o Mazeu fala, né? Que é o seguinte: o professor é um especialista da aventura interior, o artesão do tempo, mão que dá as cartas para a juventude. Como é bonita a maneira como você formulou, como é vívida e acurada, acerta na mosca com certeza. Então ele acha também, né, que o professor é isso mesmo, né? Ele é o artesão do seu tempo. E olha como isso vem ao encontro mesmo do que eu falo da literatura, né, e daquele que possibilita a literatura. E aqui eu tô falando não só daquele que produz a literatura, porque aquele que produz a literatura, ele é leitor também de literatura, né? Então é uma coisa que se retroalimenta, né? Todo autor é um leitor, né? E eu volto naquela questão da escrita literária como sobrevivência, como possibilidade também de arsenal para a existência. Eu acho que vocês me entenderam. Bom, o que eu deixo para vocês aqui é o último parágrafo desse livro, para a gente pensar sobre isso. Provavelmente ele vai desenvolver depois, e para isso eu sugiro que você continue a leitura desse livro, mas eu acho importante nós termos isso em mente, né? Quando nós pensamos na literatura como salvação. Sim, nós podemos buscar individualmente e individualmente encontrar salvação na literatura ou num filme, uma canção, uma pintura. Todas essas criações que nós abarcamos sob o nome de arte, no sentido de obras da imaginação, capazes em seu voo de deixar para trás as duras realidades. Mas para que efeitos práticos? É essa pergunta que eu espero que ele responda nos próximos capítulos. Eu tô empolgada para continuar a leitura desse livro, porque faz muito sentido, me ajuda muito a confirmar o que eu tenho pensado sobre literatura, não só sobre o efeito da literatura na minha vida, mas o que eu posso fazer com ela em relação ao outro. As coisas que eu posso fazer numa sala de aula, o que eu posso fazer num clube de livro. O fato de eu atingir algumas pessoas já me satisfaz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham se interessado por essa leitura. Espero que logo eu volte aqui para dizer para vocês sobre os pensamentos de Bauman em relação aos efeitos práticos dessa busca de salvação por meio da literatura. Até breve!